A Mauritânia, um país muitas vezes esquecido, estende-se pela vastidão do deserto do Saara e do Oceano Atlântico. É uma terra de contrastes impressionantes, onde tradições ancestrais se encontram com desafios modernos. Imagine um lugar onde estilos de vida nômadas persistem ao lado de cidades vibrantes, onde os ecos de caravanas de camelos se misturam com o burburinho da vida contemporânea. Esta é a Mauritânia, um país repleto de história, cultura e uma aura cativante de mistério. A história da Mauritânia é tão vasta e variada quanto a sua paisagem. Testemunhou a ascensão e queda de impérios, o fluxo e refluxo de rotas comerciais, e o espírito duradouro do seu povo. Dos antigos reinos de Gana e Mali, à chegada do Islã e à era do colonialismo francês, a história da Mauritânia está gravada na sua própria alma. Este ensaio mergulha no coração da Mauritânia, explorando a sua rica história, cultura vibrante e a notável resiliência do seu povo. Junte-se a nós numa viagem no tempo, desvendando a fascinante tapeçaria desta nação, frequentemente negligenciada. Das antigas rotas de caravanas que cruzavam a sua extensão árida, aos desafios modernos do desenvolvimento e da globalização, a história da Mauritânia é de adaptação, resiliência e o poder duradouro da cultura. Vamos embarcar numa viagem para descobrir a essência cativante desta nação única e frequentemente incompreendida. A história da Mauritânia está inextricavelmente ligada às rotas comerciais transarianas que outrora serpenteavam pelo seu território. Estas antigas autoestradas do comércio trouxeram prosperidade, intercâmbio cultural e a difusão de ideias. Muito antes da chegada dos europeus, impérios floresceram na região que hoje é a Mauritânia. O Império de Gana, conhecido pela sua riqueza em ouro, dominava o comércio transsaariano e exercia a sua influência sobre grande parte da África Ocidental. Mais tarde, o Império do Mali, sob o reinado lendário de Mansa Musa, ganhou destaque, deixando uma marca indelével na paisagem cultural da região. O Islã chegou à Mauritânia no século VIII, moldando profundamente as suas estruturas sociais e políticas. A dinastia almorávida, originária da atual Mauritânia, emergiu como uma força poderosa, espalhando o Islã pelo norte de África e pela Península Ibérica. Este período testemunhou uma era de ouro de erudição e busca intelectual, com a Mauritânia a tornar-se um centro de aprendizagem islâmica. A chegada dos europeus no século XV marcou um ponto de viragem na história da Mauritânia. Os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa, buscando acesso ao lucrativo comércio de goma arábica. No entanto, foram os franceses que acabaram por ganhar o controle do território, estabelecendo uma presença colonial que duraria séculos. Os almorávidas, uma dinastia berbere com raízes na atual Mauritânia, emergiram como uma força poderosa no século XI. Impulsionados por um compromisso fervoroso com a ortodoxia islâmica, embarcaram numa notável campanha de conquista, unindo grande parte do Magrebe e Al-Andalus, ou Espanha Islâmica, sob a sua bandeira. O impacto dos almorávidas na Mauritânia foi profundo. Estabeleceram um estado centralizado, promoveram a erudição islâmica e deixaram um legado de maravilhas arquitetônicas, incluindo a antiga cidade de Tinguete, um patrimônio mundial da Unesco. O seu reinado marcou um capítulo crucial na história da Mauritânia, moldando a sua paisagem religiosa, cultural e política durante séculos. O movimento almorávida teve origem entre as tribos berberes Sanhaja do Saara. Inspirados pelos ensinamentos de um devoto estudioso, Abdullah ibn Yassin, os Sanhaja abraçaram uma interpretação rigorosa do Islã e embarcaram numa missão para espalhar a sua fé. Liderados por Yahya ibn Ibrahim, estabeleceram um ribat, ou mosteiro fortificado, numa ilha no rio Senegal, que se tornou um centro de instrução religiosa e treino militar.
Sob a liderança de Abu Bakr ibn Umar, primo de Yahya, os almorávidas embarcaram nas suas conquistas, unindo as tribos berberes em guerra e expandindo o seu controle sobre grande parte de Marrocos. O seu sucesso deveu-se em parte à sua destreza militar, mas também à sua reputação de piedade e justiça. A Mauritânia conquistou a independência da França em 1960, inaugurando uma era de esperança e incerteza. A nação recém-formada enfrentou inúmeros desafios, incluindo pobreza, seca e tensões étnicas. Mokhtar Ould Daddah, o primeiro presidente do país, procurou forjar uma identidade nacional e promover o desenvolvimento econômico. No entanto, a instabilidade política, os golpes militares e o legado da escravidão continuaram a atormentar a Mauritânia. A vasta paisagem desértica do país e os recursos limitados representaram obstáculos significativos ao progresso. Apesar destes desafios, a Mauritânia tem feito progressos nos últimos anos, com uma economia em crescimento e um compromisso com as reformas democráticas. O período pós-independência na Mauritânia foi marcado por uma série de golpes militares e convulsões políticas. O primeiro presidente do país, Mokhtar Ould Daddah, foi derrubado num golpe sem derramamento de sangue em 1978. O seu sucessor, o coronel Mustafa Ould Salek, foi ele próprio deposto um ano depois. As décadas de 1980 e 1990 assistiram a uma sucessão de governantes militares, com períodos de regime autoritário, intercalados com tentativas de reformas democráticas. Apesar dos desafios da instabilidade política, a Mauritânia tem feito progressos nos últimos anos. O país realizou as suas primeiras eleições presidenciais multipartidárias em 2007, marcando um passo significativo rumo à democracia. Embora persistam desafios, a Mauritânia está a esforçar-se para construir um futuro mais estável e próspero para o seu povo. Seção 5. Os ritmos da vida. Festivais e celebrações. A paisagem cultural da Mauritânia é tão diversificada quanto o seu povo. Apesar das duras realidades da vida no deserto, os mauritanos preservaram uma rica tapeçaria de tradições e celebrações que refletem a sua história, crenças e amor pela sua terra. Estes festivais e práticas culturais oferecem um vislumbre da alma da Mauritânia, onde a hospitalidade, a música e a narração de histórias entrelaçam o tecido da vida cotidiana. Um dos festivais mais importantes na Mauritânia é o Eid al-Adha, também conhecido como Tabaski. Celebrado pelos muçulmanos em todo o mundo, este festival comemora a disposição do profeta Abraão de sacrificar o seu filho como um ato de obediência a Deus. As famílias reúnem-se para partilhar banquetes de carne assada, trocar presentes e agradecer pelas suas bênçãos. As ruas ganham vida com o som de orações, risos e o balido alegre de ovelhas. Outro festival significativo é o Maulid, que celebra o nascimento do profeta Maomé. É um momento de reflexão religiosa, encontros familiares e partilha de doces e iguarias tradicionais. O ar enche-se com o cheiro a incenso e as casas são decoradas com desenhos intrincados de rena. Os contadores de histórias cativam o público com contos da vida e ensinamentos do profeta, transmitindo as tradições islâmicas ao longo de gerações. A música e a dança desempenham um papel fundamental na cultura mauritana. Os instrumentos tradicionais, como o tidinite, um alaúde de 4 cordas, e o ardim, um instrumento semelhante a uma harpa, produzem melodias comoventes que acompanham canções e poemas. Estas tradições musicais, transmitidas de geração em geração, são uma parte essencial de encontros sociais, celebrações e da vida cotidiana na Mauritânia. Secção 6. O tecido da sociedade, tradições e costumes. A sociedade mauritana está profundamente enraizada na sua herança nômada, com uma forte ênfase na hospitalidade,
laços familiares e respeito pelos mais velhos. Apesar dos desafios da modernização e da urbanização, estes valores tradicionais continuam a moldar o tecido social da nação. A hospitalidade é primordial na cultura mauritana. Os hóspedes são recebidos de braços abertos, com chá de menta doce e tâmaras, e tratados com o máximo respeito. É considerado indelicado recusar estas ofertas, pois são vistas como gestos de generosidade e boa vontade. Esta tradição de hospitalidade estende-se para além do lar, com estranhos a fazerem frequentemente tudo o que está ao seu alcance para ajudar viajantes e visitantes. Os laços familiares são fortes na Mauritânia, com famílias alargadas a viverem frequentemente juntas em comunidades unidas. Os mais velhos são altamente respeitados e desempenham um papel vital na tomada de decisões e na resolução de conflitos. As crianças aprendem desde tenra idade a honrar os seus pais e avós e a valorizar a importância da unidade familiar. O Islã desempenha um papel central na sociedade mauritana, influenciando a vida cotidiana, os costumes e as crenças. A maioria dos mauritanos são muçulmanos sunitas, e os princípios islâmicos orientam a sua bússola moral e interações sociais. Desde os horários de oração às restrições alimentares, o Islã está entranhado no tecido da vida cotidiana. Secção 7. As artes, expressões da identidade mauritana. As tradições artísticas da Mauritânia são tão diversificadas e cativantes quanto a sua paisagem, refletindo a rica história do país, a herança cultural e a criatividade do seu povo. Dos intrincados padrões geométricos da arte islâmica às melodias comoventes da música tradicional, a arte mauritana oferece um vislumbre da alma da nação. A arte islâmica encontra expressão em várias formas na Mauritânia, desde a caligrafia, que adorna mesquitas e manuscritos, aos intrincados desenhos geométricos, tecidos em tapetes e têxteis. A antiga cidade de Xinguete, um patrimônio mundial da Unesco, é um testemunho da herança islâmica da Mauritânia, com as suas mesquitas, bibliotecas e casas a apresentarem exemplos impressionantes de arquitetura e artes decorativas islâmicas. A música e a poesia são parte integrante da cultura mauritana, servindo como veículos para contar histórias, comentários sociais e a expressão de emoções. Os instrumentos tradicionais, como o tidinit, um alaúde de 4 cordas, e o ardim, um instrumento semelhante a uma harpa, produzem melodias comoventes que acompanham canções e poemas. Os griots, os músicos e contadores de histórias tradicionais, desempenham um papel vital na preservação e transmissão da história e cultura mauritanas através da sua música. A literatura mauritana, embora frequentemente negligenciada, oferece uma rica tapeçaria de histórias, poemas e provérbios que refletem a história do país, a cultura e os valores sociais. Dos contos épicos de heróis antigos às obras contemporâneas de escritores modernos, a literatura mauritana fornece uma janela para o coração e a mente da nação. Secção 8. A Mauritânia, hoje. Uma mistura do antigo com o moderno. A Mauritânia hoje é um país em transição, a lidar com os desafios da modernização, desenvolvimento e globalização, enquanto se esforça por preservar a sua herança cultural e tradições. O antigo e o moderno coexistem nesta nação vasta e diversificada, onde estilos de vida nômadas persistem ao lado de cidades vibrantes, e onde os ecos de caravanas de camelos se misturam com o burburinho da vida contemporânea. A Mauritânia tem feito progressos significativos nos últimos anos, com uma economia em crescimento impulsionada pela mineração, pesca e agricultura. O país é rico em recursos naturais, incluindo minério de ferro, ouro e estoques de peixe, que têm atraído investimento estrangeiro e contribuído para o crescimento econômico. O governo está a investir em projetos de infraestruturas, educação e saúde para melhorar a vida dos seus cidadãos.
No entanto, persistem desafios. A pobreza, o desemprego e a desigualdade social persistem, particularmente nas áreas rurais. O legado da escravidão, embora oficialmente abolida em 1981, continua a lançar uma sombra sobre a sociedade mauritana. O governo está a trabalhar para resolver estas questões, mas o progresso é lento e ainda há muito trabalho a ser feito. Apesar destes desafios, a Mauritânia continua a ser um país de resiliência, esperança e riqueza cultural. O seu povo é conhecido pela sua hospitalidade, pelos seus fortes laços familiares e pela sua profunda ligação à sua terra e herança. À medida que a Mauritânia navega pelas complexidades do século XXI, falo com a firme determinação de construir um futuro melhor, preservando as tradições que a tornam tão única. Secção 9. Conclusão. Uma tapeçaria tecida no tempo. A história da Mauritânia é um testemunho do poder duradouro da cultura, resiliência e do espírito indomável do seu povo. Dos seus antigos impérios e rotas comerciais transsaarianas, ao seu passado colonial e desafios atuais, a Mauritânia navegou nas areias do tempo, preservando a sua identidade única e abrindo caminho para o futuro. A sua história está gravada nas suas vastas paisagens, desde as antigas cidades de Tinguete e Oualata aos mercados movimentados de Nouakchott. A sua cultura próspera nas vibrantes tradições, música e hospitalidade do seu povo. A história da Mauritânia é uma lembrança de que, mesmo nos ambientes mais hostis, o espírito humano e a herança cultural podem florescer. À medida que a Mauritânia continua a sua jornada no século XXI, enfrenta os desafios do desenvolvimento, globalização e preservação da sua identidade cultural. Ao abraçar a sua rica história, promover a unidade entre a sua população diversificada e investir no bem-estar do seu povo, a Mauritânia pode navegar pelas complexidades do mundo moderno, mantendo-se fiel à sua herança. A história da Mauritânia está longe de terminar. É uma história que ainda está a ser escrita, uma tapeçaria tecida com fios de tradições antigas, desafios contemporâneos e a esperança duradoura de um futuro melhor. Ao longo da nossa viagem pela sua história, cultura e resiliência do seu povo, testemunhamos a essência cativante desta nação frequentemente negligenciada. A Mauritânia, uma terra de contrastes, continua a cativar a imaginação e a inspirar uma compreensão mais profunda da experiência humana.